muito difícil a gente falar do Amapá hoje sem falar o que foi o apagão. Foram 22 dias, né, sem energia no estado do Amapá. Alguns municípios conseguiram ainda driblar, mas a grande maioria do estado ficou no escuro nesse período. E houve um agravante muito sério, que foi um apagão no meio de uma pandemia global. A gente estava no meio da pandemia de Covid, né? Então isso, com certeza, foi um agravante do ponto de vista de aumentar o contágio, de você ter aqui mais pessoas, enfim, contaminadas pela Covid e vitimadas no que foi a pandemia. Foi uma situação muito traumatizante, foi um desafio muito grande. Parecia que ia cair o mundo e aí do nada, acabou a energia, acabou o sinal de telefone, acabou a água, acabou tudo. Você não tinha, dormia na quentura, tinha gente que saía de casa, por exemplo, o pessoal desses residenciais, habitacionais que tem no Minha Casa Minha Vida, saiu das casas, dos apartamentos, pegava até tarde com vento, aí depois, já cansada, a pessoa ia conseguir dar um cochilo, mas quando acordava, estava banhado de sol, devido ao calor. Não foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque quem mora aqui já está muito acostumado com isso, especialmente para a área que eu moro, que é um pouquinho mais afastada. Então, toda hora vai embora energia. Tem que limitar nosso uso de água, tem que limitar nossa alimentação, porque não tinha internet, não tinha nada. E aí, a primeira semana, principalmente, onde a gente realmente ficou no apagão, sem acesso à internet, sem acesso ao telefone, ela foi muito ruim. E eu estava em casa na hora que deu o pipoco, tá? Tinha começado uma chuvinha, sabe? Bum! Eu moro num residencial lá perto de onde estourou a barragem. A barreta. Aí eu, sabe, corri para a janela pensando que era um transformador, uma batida de carro forte, sabe? Só o clarão a coluna de fogo levantando assim, e todo mundo olhando na janela, o pessoal correndo para a rua, que foi um estrondo muito feio. Principalmente à noite, porque ficava muito quente, e aí a gente não tinha muito o que fazer, só suportar até o dia, né? Gelo, água. A gente mora, né, numa cidade que está atravessada pela linha do Equador. Então a gente tem um dos climas mais quentes, né, do mundo, pode-se dizer assim. 3 dias no blackout total, sem energia durante esses 3 dias, sem água, e o sinal de telefone, dependendo da operadora, de vez em quando ele funcionava. Aí nesse de vez em quando, o pessoal começou a se informar pelo Facebook. O pessoal começou a postar, teve um incêndio na subestação da cidade, um raio bateu no transformador. Aí foram postando e a gente foi no boca a boca mesmo, sabe? Com o passar dos dias, teve o calor, teve a falta de água, teve o fato das comidas, por ser tipo um 3 de novembro, eu acho, que foi embora. Então a gente tinha acabado de fazer a compra do mês, então todas as nossas comidas estavam estragando. Foi, imagino, difícil. E aí depois dos 3 dias foi quando começaram a fazer o rodízio energético, né? Inicialmente era de 6 em 6 horas, então tinha uma lista de bairros que ficavam com energia durante 6 horas. Aí depois outros bairros ficavam com energia durante 6 horas. Aí esses outros ficavam sem energia durante o resto do dia. Eles ficavam fazendo esse rodízio. Aí depois trocou para de 4 em 4 horas. Aí quando eles começaram a fazer esse rodízio, foi quando a gente começou a conseguir se informar. Eu vi, tinha onde tinha gerador, você gostar de ver o tanto de gente que tinha, com um monte de extensão na mão procurando uma tomada para carregar celular. Ela é essencial. Hoje, se nós tivéssemos um blackout total, mundial, tudo ia parar. Tudo. Porque se a gente bem pensar, tudo depende de energia elétrica. Começou a chover, as pessoas já sentem aquela ansiedade, aquele pouco de angústia, né, aquele sentimento ruim, achando que em algum momento a energia pode cair. E se a energia cair de fato, aquele medo de que horas que vai voltar. E foi um momento de crise humanitária muito aguda, muito grave, paralelo a um processo onde muita gente estava morrendo, no contexto do que era a pandemia de Covid, e que obviamente deixou marcas muito significativas do ponto de vista do trauma mesmo. A gente, infelizmente, ainda é um estado muito pobre. Apesar de a gente ter muitas riquezas, a gente é um estado muito pobre. E aqui as pessoas não têm direito a basicamente nada. Tipo, a palavra humilhante, ela é pesada, mas foi realmente o que a gente passou. Foi muito humilhante ter sentido tudo isso. E o pior, né? A gente sofreu algo que a população não causou. Então, é altamente fundamental para a saúde de qualquer ser humano que essas necessidades básicas elas sejam garantidas pelo poder público. E o norte
Infelizmente, dentro da pesquisa sobre a distribuição desse direito à população, é a região que mais deixa a desejar.